Salve, salve, meus consagrados, e aí, beleza? Tudo tranquilo? Estamos começando hoje mais uma aula de história. Estamos dando continuidade no nosso tema sobre a Mesopotâmia. Essa já é a terceira aula sobre o tema. Nós teremos mais algumas aulas, onde eu vou trazer alguns temas relevantes em história sobre este assunto. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre a religião na Mesopotâmia. Ok? Tranquilo? Vamos começar. Quero começar, inicialmente, fazendo uma leitura com vocês de deuses. Então, ao contrário das sociedades hoje ocidentais, onde a principal religião nossa aqui, que é o cristianismo, nós cremos somente em um Deus, né? Então, nós não somos politeístas, né? Os mesopotâmicos, eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses. Seus deuses eram semelhantes à forma humana, antropomórficos, só que eram poderosos e imortais. Então, os deuses mesopotâmicos, eles tinham formas humanas, porém, eles eram poderosos e imortais. O que é imortal? Eles não morriam, né? Eles eram muito poderosos. Nós vamos ver até mais para frente aqui que existiam deuses bons e deuses maus. E tantos desses deuses bons e deuses maus, da antiga Mesopotâmia, tinha um grupo muito grande que seguia, que adorava determinados deuses. Muitos desses deuses, segundo relatos históricos, eles se casavam, eles tinham filhos, ficavam tristes, zangados e podiam até ser cruéis, invejosos e caridosos. Aí até eu estava fazendo alguma reflexão, alguma pesquisa aqui de como esses deuses, né, se casavam. Né? Como que ocorria uma cerimônia, né, de casamento desses deuses? E será que esses deuses eles eram visíveis fisicamente ou só por status? Né? Tanto que eu andei analisando, pesquisando sobre esse tema, há várias informações, há várias teorias, há vários estudos, né, que vai dar diversas respostas. Tanto que eu pensei aqui, não vou dar uma resposta fixa, uma resposta concreta, porque não há uma resposta concreta de como ocorriam esses casamentos. Há relatos e registros que eles se casavam, né? Mas não há informações que vai dizer a forma certa de como ocorria esse processo de casamento. Tranquilo? Olha só, ao contrário aqui no nosso hoje atualmente no nosso mundo ocidental aqui no Brasil, ou aqui no Brasil, por exemplo, né, onde nós vamos aos templos, né, que a maioria das pessoas chamam de igrejas. Na antiga Mesopotâmia, o templo, o local de culto aos deuses eram chamados de zigurates, né? E esses zigurates eram o quê? Era a morada dos deuses na terra. Neste local, os mesopotâmicos, eles faziam diferentes rituais, como oferendas, práticas mágicas e sacrifícios de animais. Então era o local de culto dos mesopotâmicos. A gente pode ver aqui, pegar até o laser, a gente pode ver aqui uma forma, né, de um zigurate, né? Tem características semelhantes. Havia vários zigurates na região da Mesopotâmia, tinha características semelhantes, quase iguais, né? Aqui nessa imagem aqui vai mostrar, ó, a escadaria principal, as saídas, né? As características de como eram esses templos. Nessa foto aqui a gente vê o grande zigurate de Ur. Nas aulas passadas a gente aprendeu que Ur foi uma cidade antiga, muito antiga, lá da Mesopotâmia. Ela existiu ali até 500 anos antes de Cristo. Hoje ela não existe. E esse zigurate aí foi descoberto através de pesquisas arqueológicas, né? Através do processo de escavação ou restos ou o que sobrou das antigas construções da Mesopotâmia. Então é algo muito antigo, a gente pode dizer de mais de
5.000 anos de história, né? Seguindo aqui, vamos ver os principais deuses? Olha só, começando aqui, até passei 2 slides de uma vez, uma aqui no primeiro que eu estou mostrando, ó, o Anu, né, ou An, que era considerado pelos antigos mesopotâmicos, né, como Deus Pai, a Inanna, ou deusa do amor e da guerra. Temos também a Eliu, que é o deus dos ventos. Temos Shamesh, que é o deus do sol. Enki, que é o deus das águas doces. Sin, ou Nana, que é o deus da lua. Fora que existem outros e outros deuses, não é somente esses 6 deuses, existiam vários deuses mesopotâmicos, né? E vocês já perceberam que cada deus mesopotâmico tem uma finalidade? Um é o Deus Pai, o outro é a deusa do amor e da guerra, o outro é o deus do vento, temos o deus do sol, temos o deus das águas doces, temos o deus da lua, né? Então cada deus tinha uma finalidade ou um propósito. Então se uma pessoa precisava, se estava ocorrendo uma grande seca ali na região da Mesopotâmia, as pessoas iriam cultuar quem? A deusa do amor e da guerra, que é Inanna? Não. Iria cultuar Enki, que é o deus das águas doces. Né? Então, por exemplo, se eles precisassem falar com o Deus Pai, eles iriam cultuar Eliu, que é o deus dos ventos? Não. Iria cultuar Anu, ou An, que é o Deus Pai. Então, cada deus tinha uma finalidade, ou um propósito ali para os mesopotâmicos. Acompanhe comigo no texto, por favor. Para os mesopotâmicos, os astros celestes simbolizavam sinais da vontade divina. Quando eu falo dos astros celestes, eu estou falando da lua, estou falando das estrelas, do sol, né? Então, para os mesopotâmicos, simbolizava sinais da vontade divina, que eram observados atentamente na busca de respostas. Então, eles acreditavam que muitas vezes algumas características, algumas coisas que eles viam olhando para o céu ou analisando os astros, era uma resposta de seus deuses. Então, aqui a gente vê nessa imagem, por exemplo, né, uma gravura ou uma arte mesopotâmica, né? A gente pode ver, ó, aqui os astros celestes, alguma simbologia que leva a essa informação. Tranquilo? Beleza? Também na Mesopotâmia existia os deuses que eram considerados deuses maus. Eu lembro, quando eu coloquei essa imagem aqui, eu lembrei, cocei a cabeça, mas eu já vi essa imagem em algum lugar. Aí eu lembro que quando eu era mais jovem, adolescente, eu assisti um filme chamado O Exorcista, mas não o Exorcista 1. Eu acho que é o Exorcista 2 ou 3. Teve o Exorcista 2 ou 3, teve até o 3. E o 2 e o 3 não ficou tão famoso assim, porque foi bem diferente do primeiro, né? Aí eu assisti esse filme, eu acho que foi o Exorcista 3, que eles estavam fazendo escavações na Mesopotâmia e encontrou essa estátua. Encontrou uma estátua igualzinha a essa. Aí quando eu olhei essa estátua, eu pensei, mas gente, eu já ouvi essa estátua no filme. Aí agora que eu estava construindo, montando essa aula para apresentar para vocês, para a gente debater, aprender, aí eu percebi, olha, então essa imagem aqui estava naquele filme. Aí eu comecei a estudar a história desse Deus, para poder passar para vocês, e vi que esse Deus, ele é um Deus que na mitologia suméria, Suméria era um povo ali da Mesopotâmia, esse Deus aí é chamado de Pazuzu, né? E ele era um Deus considerado como o rei dos demônios.
né? Rei dos demônios do vento. Acompanhe comigo na leitura, só para nós ampliarmos os nossos conhecimentos. Ó, o pensamento religioso dos povos mesopotâmicos tinha traço dualista, admitindo a existência de deuses inclinados para o bem e para o mal. Quando eu falo desses traços dualistas, é o quê? Ó, deuses inclinados para o bem e deuses inclinados para o mal, dualistas. Certo? Dessa maneira, a magia, a adivinhação e a astrologia eram bem utilizadas como meios de interação e conhecimento dos desígnios deste complexo conjunto de divindades. A prática religiosa era estabelecida nos ambientes públicos e privados, sendo os zigurates os principais centros de adoração da população. Então, a população, elas praticavam a sua religião, a sua prática religiosa, eles praticavam em locais públicos, por exemplo, ou em locais privados, como a sua casa, e também nos zigurates, que eram os templos, né? Que era a casa dos deuses. Então, provavelmente, esse deus aqui, o Pazuzu, ele tinha o seu próprio zigurate. Então, aqui embaixo, ó, na mitologia suméria, Pazuzu era o rei dos demônios do vento, filho do deus Ambi. Ele também representava o vento sudoeste, que trazia as tempestades e a estiagem. Então, a gente pensa assim, ó, se ele era um deus do vento, do sudoeste, e que trazia tempestade, então quando a gente vê tempestade não é coisa boa, né? Porque tempestade sempre destrói alguma coisa. Ou então é estiagem. Estiagem é o quê? A falta da chuva, a seca. Então esse é um Deus que não trazia coisas boas, né? Mas tinha uma grande comunidade que o venerava, certo? Então lembre-se bem, na comunidade dos povos mesopotâmicos, eles tinham um traço dualistas. Ou seja, eles acreditavam que existiam deuses inclinados para o bem e deuses inclinados para o mal, né? Que é chamado de traço dualista da religião mesopotâmica. Na Mesopotâmia, a religião favoreceu o quê? O desenvolvimento de outras ciências, como a matemática, obras de engenharia, astronomia e escrita. Ou seja, pessoal, a escrita foi desenvolvida na antiga Mesopotâmia principalmente por causa da religião. Porque certamente eles queriam passar uma mensagem de seus deuses, né? E para não ficar só na fala, eles desenvolveram a escrita, né, para poder registrar ou guardar os ensinamentos dos deuses. Tanto que existiu a escrita cuneiforme, que a gente estudou na aula passada sobre a cuneiforme, né, que é um conjunto de símbolos. Cada símbolo desse aí tem um significado. Né? Eu olhei aqui, só vi vários símbolos. Estou olhando aqui, ó, são vários símbolos. Né? É diferente da nossa escrita atualmente, né? Escribas eram o quê? Eram um grupo de pessoas, eram as pessoas responsáveis pela escrita, por escrever, né? Escribas, ali nessa imagem, né, estão desenvolvendo a escrita cuneiforme. Os escritos eram basicamente administrativos, literários e religiosos. Então, eles usavam a escrita cuneiforme para atos administrativos e políticos, né? A literatura, né? Contar histórias e para o desenvolvimento da religião, alguma mensagem de algum Deus. Tranquilo? E aí, pessoal? Belezinha? A aula foi bem tranquila hoje. Lembre-se, não fique em dúvida, qualquer dificuldade de entendimento, entre em contato com o professor aqui pelo WhatsApp no privado. Estou aqui para ajudar vocês. Na próxima aula, nós continuamos com esse tema. Tranquilo? E Feliz Natal a todos e até mais.